Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eloy. Vou começar aqui a apresentação da Molly Company, a empresa que a gente vem estruturando ao longo do semestre para o trabalho de orçamento. Começar então falando um pouco das nossas principais perspectivas, a nossa missão, a nossa visão dentro da empresa. Nosso objetivo principal é nos tornarmos a plataforma de comércio eletrônico e serviços financeiros da América Latina. E a gente faria isso capacitando também tanto os indivíduos quanto as empresas que atuam juntamente conosco a prosperarem dentro dessa economia digital extremamente pulverizada. E como que a gente traria a nossa visão para dentro desse mercado? Simplesmente seguindo a missão de democratizar o comércio eletrônico e os serviços financeiros. Então a gente ofereceria acesso fácil, acesso seguro para milhões de pessoas na América Latina desbravarem esse mercado de comércio eletrônico. E a Mole faz isso garantindo privacidade, garantindo acessibilidade, garantindo confiança, o principal pilar para nossa boa reputação, que, como vocês podem ver pelo Reclame Aqui, o principal site de feedback dos clientes, a Mole hoje conta com uma reputação de 7,3 de 10 e almeja aí chegar pelo menos nos 8 a 9 nos próximos anos, aí, conforme a gente for evoluindo dentro deste mercado. Pessoal, agora falando do que é a Mole, falando em poucas palavras do que é a Mole é uma empresa de comércio eletrônico. Então a gente opera numa plataforma de marketplace, conectando tanto os compradores quanto os vendedores. E a gente faz isso com uma gama variada de categorias de produtos, dos mais variados tipos, oferecendo também, junto para compor esse ecossistema, serviços de pagamentos, que a gente chama para nossa via de MolePay, serviços logísticos completos, então, tanto para o fornecedor quanto para o cliente, que é o Mole Envios, e crédito, que está um braço também da MolePay, que a gente aqui denomina de Mole Crédito. E a Moli hoje, ela está presente em praticamente todos os países da América Latina, tá? Então a gente compõe aí uma capilaridade muito grande de países. Do nosso cenário competitivo, na parte do marketplace, a gente é o segundo colocado em visitantes mensais por marketplace dentro da América Latina, perdendo apenas para o Mercado Livre, o líder consolidado no setor, mas estamos quase empatando com o Mercado Livre já em visitantes mensais, para vocês verem o nível de competitividade da Moli. Sobre o cenário competitivo de fintechs, nosso market share hoje na indústria de pagamentos, a gente está falando tanto de pagamentos de maquininha de cartão, pagamentos online, nós estamos com 13% no market share da indústria de pagamentos, perdendo apenas para a rede, para a Cielo e para o Mercado Pago, obviamente, mas viemos crescendo muito grande nos últimos anos, tá? Então, assim, a Mole é uma empresa que cresce bem dentro desse cenário. E com esse forte ecossistema estruturado, o que a gente enxerga de forças, de fraquezas dentro da Mole? Primeiramente, a Mole se destaca pela diversificação de serviço. Então, nós somos uma empresa diversificada. Entretanto, essa diversificação e a presença no marketplace faz com que a gente enfrente desafios na área de logística e na parte de concorrência, que é um mercado extremamente pulverizado. Entretanto, o e-commerce é uma das principais vias de crescimento da América Latina nos últimos anos. Então, a gente atua crescendo bastante. E a parte de inclusão da fintech dentro desse mercado é uma outra via de crescimento mal explorada por grande parte dos nossos concorrentes. Então, como forças, principal seria a diversificação de serviço, então a gente atua no mercado de fintech, além do mercado de marketplace, no mercado de logística e no mercado de crédito como um braço da fintech. Outro ponto muito importante para a gente é a nossa capilaridade geográfica, então a gente também está presente em muitos países, o que faz com que a gente tenha um público bem pulverizado e tenha uma diversificação correndo menos risco sistêmico, tá? E terceiro ponto aqui de força seria um baixo investimento em CAPEX. A gente, como uma empresa de tecnologia, não necessita de uma estrutura muito robusta. Seriam mais para terminais, logísticos, enfim. O que faz com que esse baixo investimento em CAPEX, ativo mobilizado, faz com que a gente tenha mais caixa para destinar para as atividades de tecnologia e conseguir crescer dentro desse mercado. E como fraquezas, como eu disse, atuando nesse mercado de marketplace, além da forte concorrência, a gente tem uma dependência dos parceiros logísticos, né? Porque a gente precisa entregar esses produtos. E se gerar algum problema ali, é a contraparte da Mole que precisa resolver esse pepino, tá? Outro ponto é o nosso público estar bem pulverizado, ele não é um público especializado. Então, não é um consumidor de classe A, também não é um consumidor de classe B. É um consumidor misto. Então, a gente tem uma certa dificuldade em se relacionar com esses consumidores diferentes. A gente busca abranger o máximo de consumidores porque a nossa gama é muito pulverizada. E o terceiro principal ponto de fraqueza seria o mercado cíclico de varejo, altamente dependente aí de momentos de alta no consumo, na demanda, até no cenário de crédito, quando a gente olha para um quesito macroeconômico, tá? Então a gente vê isso como fraqueza também. Bom, das oportunidades, a gente consegue observar o crescimento da internet, do varejo digital. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem internet, todo mundo faz compras pela internet e a gente pretende explorar isso. A inclusão financeira também, já que, como eu disse, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um celular, todo mundo mexe no seu banco pela internet. A gente só precisa abocanhar esse mercado com mais força, está em crescimento. E a gente vive um momento da tecnologia, né? Transformar tudo em tecnologia nesse momento é uma escolha certa. A gente trazer todo mundo para esse meio digital sem exclusão, democratizando verdadeiramente o nosso comércio.
Se nossas oportunidades são baseadas no crescimento desses mercados, as nossas ameaças também. As nossas grandes ameaças são a concorrência, principalmente, porque como os setores estão em crescimento, estão pagando bem, estão funcionando, muita gente quer entrar, muita gente está tentando, e por ser um setor novo, a insegurança jurídica é muito grande, porque as regulamentações ainda estão por vir, vai tudo acontecer ainda, a gente já tem um panorama de como funciona a legislação para essas instituições, mas elas ainda estão em desenvolvimento. Junto com a nossa tecnologia, conforme vai crescendo, a gente vai regulando e fazendo acontecer. Já no SWOT cruzada, as nossas forças cruzadas como oportunidades estão atreladas ao crescimento, expandir o nosso mercado, ampliar as nossas ofertas. Por outro lado, as ameaças, a gente precisa otimizar as nossas operações, a gente precisa desenvolver mais o sentimento pela marca, porque somos já uma marca conhecida, mas o meio digital ele traz uma certa insegurança ainda por boa parte da população. Então a gente planeja criar alianças com grandes marcas para usar a credibilidade deles e transferir para a nossa marca, a gente causar um sentimento bom na população. E as nossas fraquezas, junto com as nossas oportunidades, é expandir a nossa rede logística, porque como temos um baixo CAPEX, que é uma das nossas forças, a gente também depende muito da estrutura de estrutura de terceiros, que acaba sendo uma das nossas fraquezas. Então, quando a gente expande, a gente diminui essa fraqueza e não necessariamente diminui a nossa força, porque a falta de CAPEX não necessariamente é uma força. E as nossas fraquezas e ameaças, a gente precisa melhorar a eficiência da plataforma, porque como está batendo em todos os estratos da nossa sociedade, a gente precisa garantir que todo mundo consegue entrar, fazer o que precisa fazer, comprar, gastar e se sentir realizado com o que fez. Agora eu vou falar um pouco do marketing estratégico aqui da Moli. Bom, o marketing é uma peça muito chave no sucesso da Moli, e nossa estratégia se baseia em criatividade, inovação e uma forte conexão com o consumidor. Trabalhamos com ações que vão desde campanhas tradicionais até estratégias digitais avançadas para garantir que a Moli se posicione como uma referência no mercado. Investimos em campanhas criativas que aproximam a marca do público. Um exemplo foi a campanha Preços Abaixo do Chão, com anúncios em grandes cidades da América Latina, como metrô e outdoors. Essa ação reforçou nossa proposta de oferecer produtos acessíveis para todos. Além disso, a colaboração com grandes marcas tem sido um diferencial. Lançamos o exclusivo Nike Molinhas, disponíveis apenas na nossa plataforma, e estamos expandindo essa estratégia para outras áreas, como cosméticos e eletrônicos. Essas parcerias não apenas aumentam nosso alcance, mas também fortalecem a percepção de exclusividade da Moli. Outro destaque é o nosso programa de fidelidade, o Moli Club, que oferece benefícios exclusivos como descontos, fretes grátis e acesso antecipados a lançamentos. Essa iniciativa não apenas incentiva os clientes a comprarem mais, mas também cria uma relação a longo prazo, fortalecendo a fidelidade e a retenção do usuário. Automatização do Moli Envios. Implementar soluções tecnológicas avançadas para melhorar a eficiência das entregas, diminuindo prazos e custos logísticos. O Moli Envios é uma solução logística criada para atender vendedores e compradores com eficiência, rapidez e confiabilidade. Como a logística é um dos maiores desafios do e-commerce atualmente, investimos em automação e tecnologia para oferecer uma experiência de alto nível. O Moli Envios permite que vendedores calculam fretes com diferentes transportadoras, sem contratos ou volumes mínimos, tornando o serviço acessível para todos, especialmente para pequenos empreendedores. Por fim, criamos um portal de gestão para os vendedores que centraliza todo o processo logístico, desde a cotação de frete até o rastreamento, garantindo assim mais agilidade e organização. Agora eu vou apresentar o plano orçamentário para a Moli nos próximos 5 anos e no próximo ano 1, destrinchado por meses. O orçamento de receita de vendas, a gente assumiu premissas conservadoras em relação ao crescimento do Marketplace e do Moli Envios, em linha com o crescimento do PIB do Brasil, acreditando que o crescimento nosso está atrelado ao crescimento da economia brasileira e ao aquecimento da mesma. Enquanto que o MoliPay, por ser um setor de fintech, onde o próprio povo brasileiro, em geral, está se bancarizando e está aderindo a bancos mais rápidos, ágeis e práticos, a gente acredita que tem uma taxa de crescimento maior devido ao uso do Marketplace já mais consolidado, juntamente com o MoliPay. A receita do Marketplace está atrelada ao volume total de pagamentos, isso é, todas as compras e vendas transacionadas no Marketplace. E com isso, a gente estipulou uma premissa de que no primeiro e nos próximos anos teremos um take rate de 5% sobre todas as transações. Se quiserem usar o Marketplace e transacionar via nossa plataforma, tudo terá uma taxa de 5% para compra e venda, que gerará um ganho de 20,6% de milhões de receitas por mês. Como a fintech, o MoliPay, é mais incipiente, está no começo e está atrelado
ao crescimento tanto do marketplace, a consolidação dele, temos a receita dele já definida por meses, em 0,5 milhões no primeiro ano, e a receita do Moli Envios, sendo uma receita acessória à receita do Moli Marketplace, em 3,1 milhões, devido aos desafios logísticos. Com uma otimização, é possível que a parte de Moli Envios tenha um crescimento vertiginoso ou um aumento de margens. O orçamento de despesas administrativas, ela tem um custo fixo estipulado de 20% do total das nossas receitas. O crescimento anual dela será estipulado de uma forma conservadora também, atrelado à inflação. Com isso, a gente chega num CAGR de 3% ao ano de crescimento. No primeiro ano, considerando 20% da receita por mês como despesas administrativas. Entre as despesas administrativas que temos, a gente conta com um time de RH, um time de folha de salários, um time de contas a pagar e um time muito focado em toda a operação da gestão das nossas contas, gestão dos fluxos de caixa, para que a gente mantenha o crescimento vertiginoso e também organizado. Na parte de despesas comerciais, em linha com o crescimento que a gente está esperando para os próximos 5 anos, a gente está crescendo as despesas em linha com o crescimento da receita, devido aos esforços comerciais necessários para que a gente possa expandir nossa marca, para que a gente possa aumentar o sentimento de marca, para que a gente possa ampliar os mercados atingíveis, que a gente possa fechar parcerias estratégicas. Com isso, a gente estipula que as despesas comerciais serão mais caras do que as despesas administrativas devido ao seu caráter de geração de valor. Com isso, 30% da receita será despesas comerciais nos próximos 5 anos. E o crescimento deles está devido à nossa construção, está devido a um desenvolvimento de um time de atendimento ao cliente extremamente focado na experiência do cliente e na alegria do próprio cliente, na satisfação do mesmo, para que a gente possa aumentar nosso NPS. Também está atrelado com o time de vendas, que não necessariamente são vendas diretas, e sim são vendas indiretas via novas parcerias, rotas, cooperações entre diversos distribuidores, diversos centros de distribuição, para que a gente possa facilitar os negócios. E um time de marketing e publicidade, que, como a gente disse anteriormente, a ideia é construir uma marca que tenha uma cor forte, que tenha um nome chamativo, tenha slogans que fiquem na mente das pessoas. Com isso, a gente investe pesadamente em marketing e publicidade também, para que a gente possa pensar, para a gente possa fazer nas pessoas a necessidade de falar, cara, se eu for comprar um e-commerce, será no MoliPay, será no Moli Envios, sabe? Então a gente quer construir essa ideia e por isso a gente está investindo pesadamente num time comercial bem estruturado. Enquanto que o orçamento de investimentos ele está muito focado na parte de logística, para que a gente possa tirar alguns gargalos de rotas, alguns gargalos operacionais e conseguir entregar os produtos com mais facilidade. Então os investimentos eles estão atrelados à compra de máquinas, compra de caminhões, compra de automações no setor de coleta dos pedidos e armazenamento. Também em tecnologia, para que a gente sempre possa ter uma tecnologia de ponta escalável, que consiga produzir um resultado cada vez maior com um custo balanceado, um custo equilibrado, né? Como, por exemplo, a Nubank, que tem uma tecnologia de ponta no setor de fintechs, e consegue adicionar features a essa tecnologia sem aumentar o custo de escala, sem aumentar o custo de aquisição por cliente. Nos últimos 5 anos, eles têm feito isso com muito bons olhos, o mercado tem olhado com muito bons olhos também. Pesquisa e desenvolvimento, buscar novos mercados, entender novas tendências, para que a gente possa sempre estar à frente e manter a vantagem competitiva. E manutenção dos nossos ativos, né? Principalmente caminhões, manutenção em dia, para que eles possam funcionar e manter os envios em dia e o mais rápido possível. Com isso, a gente chega no orçamento de caixa, onde a gente tem uma receita de 228 milhões, 45 milhões de despesas administrativas, 69 milhões de despesas comerciais, gerando um lucro de 114 milhões no ano 1. Investimentos na casa de 46 milhões, para que a gente possa manter a operação funcionando e investindo na expansão, e um fluxo de caixa livre de 69 milhões no ano 1. O orçamento de caixa dos próximos 5 anos, como você pode ver, é um crescimento ainda conservador, com as despesas extremamente controladas, e um investimento focado na estratégia estipulada anteriormente, buscando atacar nossa SWOT cruzada, nossas ameaças, nossas fraquezas e ver tudo isso como oportunidades dentro do nosso plano de negócio. O orçamento de financiamento é um orçamento simples, pois a gente não é uma empresa endividada, a gente não busca aquisição de capital via dívida, a gente só busca aquisição de capital via equity. Com isso, a gente tinha um grupo de fundadores, uma holding, que tinha 500 milhões de capital social. E interessados, a partir de algumas rodadas de investimento, houve um hedge fund ABC que quis adquirir 50% da empresa por 500 milhões, o que fez com que avaliasse a empresa em R$1 bilhão. Com isso, a gente tinha o nosso DRE e o nosso balanço patrimonial. Acrescentado a isso, a gente trouxe nosso return on equity no primeiro ano de 9,7% sobre o equity total dos investidores, sendo que desses 9,7% ou 97,3 milhões, a gente vai investir no crescimento em torno de 47,1% do lucro e o payout em forma de dividendos de 52,9%.
levando a um dividend yield para os investidores de 5,3%. Era isso, muito obrigado.